Estão vendo minha tela aí? Estão, né? Tudo bem. Pessoal, primeiro um resuminho rápido aqui do que a gente viu do liberalismo ao neoliberalismo, tá? A gente tem um meio termo aqui, ó, entre o liberalismo e o neoliberalismo, beleza? Que é a social-democracia. Quem tem dúvida disso, a gente fala, tem uma live gravada no meu Instagram que eu falo sobre a social-democracia, um termo que fica aqui, ó, tá? Entre o liberalismo e o neoliberalismo, tá? Surgiu aí com Keynes, tá? E entre outros pensadores aí do século XXI. Pessoal, então rapidamente, tá? Só para a gente poder fazer um resumo rápido. Teoria política econômica discute o papel e intervenção do Estado na economia, certo? E de que maneira isso vai acontecer. Maneira freada, desenfreada, em quais setores, né? Ele vai regulamentar muito, regulamentar pouco, o que ele vai regulamentar, o que ele não vai regulamentar, tá? Basicamente é isso, para poder explicar e defender a interferência ou a não interferência do Estado na economia. Liberalismo, pessoal, surge com Adam Smith, vocês já devem saber isso lá no Iluminismo, tá? Já viram isso. Europa, século XVIII, XIX, né? Defende, então, a não intervenção, né? Uma visão negativa do papel do Estado na economia. O Estado, né? Ele não tem a função de intervir, ele vai apenas cumprir os contratos e garantir o quê? Que a propriedade privada seja defendida, ela esteja assegurada pelos cidadãos. É a livre concorrência que o Estado deve proteger, apenas isso. Belezinha? Tá? Então o Estado vai assegurar apenas que os contratos entre as empresas particulares ocorram. Tá? Nesse sentido, a economia aqui, para esse carinha, para o Adam Smith, ele vai falar que ela se autorregulamenta. Né? Então, se tem mais gente procurando máscara, por exemplo, hoje as empresas que mais produzirem máscara vão lucrar mais e têm o direito de cobrar o quanto elas quiserem para isso. Não importa se ela vai prejudicar uma parcela da população que nem tem acesso nem condição para comprar máscara. Segundo o Adam Smith, essa mão invisível do mercado, ela vai fazer, ela mesma daria conta de fazer com que, por exemplo, surjam empresas que vão conceder máscaras mais baratas e acessíveis às pessoas, tá? Então, para o Adam Smith não precisa ter regulamentação alguma, né? É a mão invisível do mercado que vai regulamentar a economia. Tranques aqui. A gente entra numa crise, tá? Principalmente com a queda, com o crash da Bolsa de Valores, né? Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York. Estados Unidos, que era um comprador da maior parte dos produtos brasileiros, sobretudo café, cacau, laranja, entre vários produtos de outros países que ele comprava também. Ele vai parar então de ser consumidor de outros países, os outros países, né, vão começar também a sentir essa crise e evidentemente então que vai ser uma crise que vai ser generalizada. Aí eles começam a questionar, falam, bom, não ter intervenção nenhuma do Estado também parece que não é bom, parece que não dá certo, tem que haver uma regulamentação mínima. E aqui vai surgir então a teoria do Keynes, tá, pessoal? O economista britânico vai falar que o Estado deve sim interferir na economia, na sociedade, só que em áreas que sejam necessárias. Então, indústrias de base, por exemplo, porque indústria de base, como por exemplo a petrolífera, a do carvão, a do aço, a da construção de estradas, são coisas básicas, muito, muito básicas, indústria de base, tá, pessoal? Tá lá na matéria-prima, tá lá na natureza, é a base, tá no topo, tá na base, desculpa, tá na base da pirâmide, ou seja, o Estado fazendo isso vai fazer com que as pessoas o quê? Trabalhem, tenham emprego, se elas têm emprego, elas conseguem consumir e a economia roda. Então vai ser o Estado interferindo em questões mínimas que ele ache necessário. Aí vai ter uma crise também já nos anos 1960 até mais ou menos ali 90, 80, por quê? Vai se observar que para o Estado poder financiar essas obras, interferir em questões que ele acha necessário, ele vai ter que cobrar impostos, não vai? Ele cobrando impostos, pessoal, isso vai desagradar principalmente as grandes empresas privadas. Soma-se a isso o fato de que quando você tem uma intervenção do Estado, você também tem que ter uma boa administração. Você não pode ter desvio de verbas, corrupção. E aí junta as duas coisas, os altos impostos que o Estado passa a cobrar, desagrada as grandes empresas, ao fato de que o Estado passa a não regulamentar corretamente o dinheiro que é arrecadado. E aí o keynesianismo começa a entrar em declínio, começa a sofrer críticas. Então aqui, ó, basta a intervenção do Estado na economia.
Aí aqui ele fala, não, basta a intervenção do Estado na economia. Falando aqui, defendendo o keynesianismo, dizendo, não, basta que o Estado intervenha em questões básicas que dá certo. Observem as duas lógicas no discurso. O que não muda aqui a pontuação? Basta a intervenção do Estado na economia, então estou falando, não quero, né? Isso aqui no liberalismo. Agora, no keynesianismo, não, basta que o Estado intervenha que dá certo, né? As duas chaves aí. Aí vem então o neoliberalismo, né? Quando aí o keynesianismo entra em crise, que é o tema central que a gente está vendo, né? Que existe um limite do Estado para interferir. Vai existir? Vai. Só que dentro da administração do Estado vai haver o quê, pessoal? A entrada do capital privado, né? Que eu sempre falo, vai construir um postinho de saúde, por exemplo, questão básica que o Estado deve cuidar. Mas quem vai pintar, quem vai levar merenda, quem vai produzir os jalecos, os médicos, tudo vão ser empresas privadas, né? Então você tenta misturar e tentar diminuir ao máximo os custos do Estado em questões básicas. Na teoria isso é muito bonito, mas na prática isso fortalece mais o quê, pessoal? As grandes empresas. Então quem que vai conseguir, por exemplo, vender os jalecos para ali, para unidade básica de saúde, para um UPA, né, da vida? Quem vai conseguir vender? A empresa que é em larga escala, produz em larga escala, produz mais, consegue vender mais barato, ou o pequeno ali, empreendedor que está começando agora, ele não vai conseguir competir com uma empresa grande que produz jaleco, né? Então, no discurso é bonito, mas na prática acaba o quê, pessoal? Né? O dinheiro, o desenvolvimento econômico fica mais ao encargo de grandes empresas, né? Aqui é uma charge de privataria, né? Você acaba fazendo com que as empresas privadas maiores acabem né, tendo maior lucro sobre as outras, belezinha? Tranques aqui, vimos um apanhado geral, só para resumir, tá? O desenvolvimento histórico das três teorias. Agora a gente vai para as questões, tá? Gente, alguma dúvida do que a gente viu até agora? Vou dar uma chance quando eu tomo água, hein? Só para... Não? Podemos? Bem de boa. Beleza, então. Deixa eu ver se estou gravando. Tô. Tá. Muito bem, seguindo. Gente, então vamos lá. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O pessoal, até que horas vai? Começou 12... Não, começou 12h40, vai até 3h10, né? Beleza. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami do crédito que ocorre de uma vez por século tragou os mercados internos, sugou, né, os mercados financeiros, tá? Internos não, financeiros, desculpa. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou, né, deu destaque o quê? Que as instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa. Aqui são as instituições o quê? Privadas, os bancos, né? As empresas não protegeram os investidores como eles achavam que seria protegido, como eles previam, né? A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008 colocou em xeque as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 1980. Então, colocou em xeque, né? Colocar em xeque é o quê? Você colocar à prova, né? Você colocar a experiência ela pode ser boa ou ruim. Aqui, no caso, ela foi ruim, porque a gente tem o quê? A crise financeira, né? A principal crítica ao neoliberalismo como causador dessa crise está relacionada com, e aí, pessoal? A, diminuição das garantias trabalhistas. B, estímulo à competição entre as empresas. C, o reforço da livre circulação de mercadorias. Ou D, a redução da regulação estatal da economia. E aí? Pessoal aí só para educação, não sei, alguém? Alô? Tá, eu falo então. Gente, olha só. A diminuição das garantias trabalhistas, pessoal, vamos voltar para o trecho, ó. Cadê aqui, ó? A crise, né? O tsunami de crédito ocorre uma vez por século. Tá falando o quê, pessoal? Da bolsa, né? Se você conceder créditos e créditos e créditos para as pessoas comprarem as coisas, mas depois esse dinheiro tá voltando? Não necessariamente. É isso que configura a crise. E os bancos, as empresas não conseguem prever nem regulamentar isso, né? Acabam não protegendo os investidores e as aplicações. Aplicações são o dinheiro que entra, tá, pessoal? Para as empresas que entram na bolsa, tá? Como ele previa.
Ou seja, pessoal, o neoliberalismo prevê isso, né? Ele prevê o quê? Que você, né, que o Estado não precisa regulamentar, que as próprias instituições privadas vão regulamentar, vão ter condição de proteger os investidores, né, e as aplicações, certo? Dito isso, a gente tem automaticamente já a nossa resposta, né? O que entrou em crítica, o que entrou em xeque aqui, pessoal? Foi o quê? Foi o neoliberalismo, dizendo, não precisa regulamentar nada que a gente dá conta. Não foi isso que se observou em 2008, porque a crise, né? A crise configurou o ano, certo? Então, o ano foi marcado, então, por essa crise. As pessoas injetam muito dinheiro na bolsa, o dinheiro não retorna, certo? As empresas elas não preveem essa queda abrupta e aí, então, ela entra em crise, a bolsa entra em crise, as pessoas ficam inseguras, param de continuar investindo e trava a economia, certo? Então, a letra D é a nossa alternativa correta, tá? Redução da regulamentação estatal na economia. Então, o Estado que precisa intervir o mínimo, né, para que você não tenha, não observe essas crises, né, como foi a crise de 2008, certo? Pessoal, dúvidas aqui? Ficou claro? Podemos seguir? Tudo bem, tudo bem. O Lucas está aí. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, meu querido. Como é Bom, que você tá? seguinte, tranquilo. Gente, Universidade Federal da Paraíba, 2009. O Brasil é, atualmente, uma potência econômica regional que segue o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos. Pessoal, segue o mesmo padrão de desenvolvimento, ou seja, ele se espelha nos países ricos, tá? Fundamentado na produção e no consumo de bens duráveis e também dos bens não duráveis. Bem duráveis, pessoal, carros, né? O que mais a gente pode colocar como bens duráveis, duram bastante tempo? Televisão pode ser considerado um bem durável, fica bastante tempo, né? Bem não durável, pessoal, coisas que geralmente são roupas, alimentos, coisas que a gente tem que comprar dentro de períodos menores de tempo. A gente tem que trocar mais rápido. Celular, roupa, alimento, né? Produtos de limpeza, beleza? Bens duráveis são bens que duram mais tempo, né? De acordo com o exposto, identifique a afirmativa que apresenta uma contraposição ao modelo de desenvolvimento neoliberal, ou seja, uma oposição da ideia neoliberal, algo que o neoliberalismo não defende, tá? Letra A, pessoal. O país deve adotar um modelo econômico que aproveite ao máximo os recursos naturais e humanos, pois eles são abundantes e todos os cidadãos têm direito ao consumo. Gente, se a gente observar, isso aqui está correto, né? Porque é um modelo econômico que tem que aproveitar ao máximo os recursos naturais e também humanos para que se desenvolva a economia, certo? Né? Ou seja, a ideia do neoliberalismo que é o consumo irrestrito, não regulamentado, porque com o consumo irrestrito você tem dinheiro entrando para as empresas voltam a produzir, né, elas conseguem continuar produzindo, vão empregar, vão crescer, vão empregar mais gente, né? E aí, com mais gente empregada, você tem mais consumidores, é uma roda que vai se autoalimentar. Então, a gente tem aí a progressão do desmatamento, né, da Amazônia, correto? Então, são ideias, pessoal, de explorar ao máximo as riquezas naturais do país em justificativa da defesa econômica, tá? Perdão, em justificativa da defesa do desenvolvimento econômico. Então, letra A tá certo, a gente não vai assinalar. Tem que ser uma ideia que seja contra o neoliberalismo, beleza? B, o modelo... Professor, Oi? uma pergunta nessa aí. Fala que os recursos naturais são abundantes. Ah, futuramente, essa afirmativa aí estaria errada? Com certeza não. Na verdade, nem futuramente. Agora, eles não são abundantes, né? Percebam o seguinte, Lucas, abundante significa que tem bastante, mas que ele é o quê? Limitado. Então, se estivesse falando aqui, ó, pois eles são ilimitados, aí é errado, porque a gente sabe que na natureza nada é infinito, né? Existe um limite. Até porque o quê? O modelo nosso de globalização prevê o consumo cada vez mais rápido, sem esperar que a natureza se autorreponha, sem esperar o tempo da natureza voltar a produzir novamente, né?
O ser humano tem muita pressa para que a natureza atenda às suas necessidades, né? Ou seja, é a ideia do quê? Mesmo sabendo que é limitado, ele continua o processo do quê? De exploração, né, dos seus recursos. Então, aqui a ideia de que eles são abundantes, isso é muita coisa, ou seja, tá certo, é abundante. A Amazônia é grande? Muito grande, então vamos explorar. Essa é a ideia neoliberal, né? Não precisa ter um consumo freado, tem que ser o quê? Desenfreado, tem que ter o quê? Ó? Um consumo irrestrito, né? Vamos consumir, porque daí a economia gira, tá? Então, na prática mesmo, os recursos, eles são abundantes, né? Mas ser abundante significa que é ilimitado? Não. Né? Então, no futuro, eles vão ser cada vez o quê? Menos abundantes, tá? Deu para entender? Ficou claro ou não? Ficou. Porque Beleza. eu olhei assim depois, mas agora eu entendi melhor. Tá, tá ok. B. O modelo econômico mais apropriado ao país deve ser orientado para as exportações que trazem as divisas necessárias ao crescimento econômico. Pessoal, tá correto. O modelo neoliberal é criado dentro do quê? Do contexto da globalização, né? Dos mercados o quê? Se interagindo, certo? Dos mercados mundiais se interagindo. Então, a troca, o fluxo constante de mercadorias cada vez mais intenso e acelerado. O fluxo cada vez mais intenso de capitais entre os países, de produtos, de pessoas, de tudo, pessoal. Ou seja, o modelo não pode ser fechado, mercado interno, tem que ser voltado para o mercado externo. Então, está correto, modelo econômico apropriado para exportação, para dialogar com as potências do quê? Mundiais, com a economia mundial, interligar, né, os países, né, uns aos outros. Isso é abrir a economia, né, de mercado para o mundo. Letra B também está correta, tá? C. O país deve adotar um modelo econômico que aumente a renda da população, estimule as exportações, o consumo de bens importados não duráveis e a produção de bens duráveis. Correto, né? Em tudo. Aumentando a renda, pessoal, população com renda vira consumidor, né? Vira consumidora, consegue consumir, certo? Se ela consegue consumir, a gente está falando de uma população de um país que pode também consumir do outro e principalmente deve consumir do outro, ou seja, estimula o quê? A exportação, né? E o consumo de todos os bens, tanto os bens não duráveis como os bens duráveis, né? Então você tem carros importados para lá e para cá, você tem celulares, produtos de alta tecnologia sendo importados, roupas que a gente compra, né, que são de outros países que vêm, a gente compra online, vem de outros países, ou seja, estimula a exportação, pessoal, tá? Então tá correto. Para estimular a exportação, primeiro a gente tem que ter o quê? A população tendo renda, senão ela não compra nada. Tá corretíssimo aqui, beleza? Letra D. O modelo de desenvolvimento econômico apropriado ao país deve estimular a produção interna de alimentos e bens e serviços, promover a justiça social e preservação de recursos naturais. E aí, gente, o que vocês acham dessa alternativa? Tá correta? Não, tá errado. Tá errado. Todo errado. Toda errada. É o nosso modelo, né, que vai contra a ideia neoliberal. O neoliberalismo está preocupado com a economia. Tá? Ó. Nossa, ficou ótimo aqui o eco. Eu não vou parar de escrever com essa que eu só vou assinalar. Pessoal, o neoliberalismo não está preocupado com a justiça social e muito menos com a preservação de recursos naturais. Belezinha? Está preocupado com a economia, com o fluxo livre e irrestrito aqui, ó, de capital. Beleza? Tá? Então, letra B. Não, letra D é a nossa alternativa aí, né? Que vai contra a ideia neoliberal. Maravilha? Vamos lá. Uniforce 2004. Analise o texto. Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a campanha eleitoral era moderno. Prometia modernizar o Brasil e sua própria figura jovem, bem como a de alguns de seus ministros, forneciam um suporte a esse tipo de discurso. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado, o que incluía a defesa do livre mercado e a abertura para as importações, o fim dos subsídios e as privatizações, ou seja, livre mercado, né? O Estado vai regulamentar o mínimo possível ou nada na economia. Abertura às importações, vamos comprar produtos importados.
Fim dos subsídios, o Estado para, por exemplo, sei lá, né, de conceder, de abrir, por exemplo, concursos públicos, né? O que é o subsídio, pessoal? O subsídio é um amparo do país, do Estado, tá? Então, por exemplo, um funcionário público, se ele é concursado a nível estadual, ele recebe um subsídio do Estado, a verba do Estado. Se ele é um funcionário público federal, ele recebe um subsídio da União, da Federação. Então, ele não recebe um salário, nem remuneração, é um subsídio, tá? Então, o fim dos subsídios e incentivar o quê? As privatizações, para reduzir os gastos, os custos do Estado. Essa é a ideia do Collor, tá? Isso seria modernizar o país, belezinha? Para o presidente a que o texto se refere, modernizar o Brasil significava nacionalizar os setores econômicos mais importantes do país. Aqui vocês devem saber o que é nacionalizar. Todos sabem? Pessoal, nacionalizar é o quê? Você Colocar da deixar... nação. Oi? Colocar da nação. Isso, colocar na nação. Significa... Pessoal, nacionalizar é o ao contrário do quê? De privatizar, né? Vai contra, é o contrário de privatizar, tá? Coloquei aqui, tentei fazer aquele símbolo aqui, ó, da matemática, sabe? Para ver se ficar claro, tá? Então, nacionalizar é o contrário de privatizar. É tornar do Estado, tornar do país, tornar público, né, a empresa. Mas a ideia não é essa, né? O texto diz o que É é o exatamente o contrário. contrário. Exatamente, então a letra A está errada. B, proteger a economia do país por meio do protecionismo estatal. Pessoal, protecionismo estatal significa o quê? Que você vai fazer o contrário disso aqui, ó. Você vai fechar o seu mercado para importação. Você vai parar de comprar, vai parar de entrar produtos de outros países aqui. Você vai fechar, você vai proteger, né? Você vai erguer uma barreira alfandegária, né? Para que não entre produtos de outros países no seu país. Exemplo de protecionismo, pessoal. Trump, né? Durante as suas campanhas para poder, que ele dizia lá, Make America First Again, significa o quê? Que ele colocaria de novo a economia dos Estados Unidos no topo. Por quê? Porque ele estava perdendo, está para a China. Né? A China, com seus produtos altamente, né, desenvolvidos tecnologicamente, começam a vender mais porque são mais baratos e muitas vezes são superiores tecnologicamente, né, do que os estadunidenses. Então, por exemplo, o norte-americano olha lá para o iPhone e olha para um Xiaomi, que em alguns casos pode ser superior e mais barato, passa a comprar o Xiaomi. Isso repetindo-se consecutivamente, né, várias vezes, se observa que a economia da China vai crescer mais do que a dos Estados Unidos. Trump fala, não, o quê? Vou deixar mais caro o produto chinês, porque aí o estadunidense vai olhar para o iPhone e olhar para um Xiaomi e vai falar, bom, tecnologias equidistantes, ou seja, equiparadas, iguais, boas, né? Só que o chinês está mais caro agora. Vou voltar a comprar o quê? O produto do meu país. Vou fortalecer o mercado interno, proteger a economia. Ficou claro aqui, pessoal? Então, como se você erguesse um muro, e esse muro é feito de impostos para barrar a entrada de outros produtos dentro do seu país. Isso é protecionismo estatal. Belezinha? Deu para entender aqui ou não? Então, tá errado, né? Não é isso que o Collor está defendendo. Ele não quer proteger a economia, belezinha? Ele quer fazer o quê? Ó? Ele quer a abertura. Entra produto no país, entra carro, liquidificador, valita, cafeteira, patins a jato, tudo, né? Então, não. C. Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. Quem gostou dessa letra C aqui, levanta a mão ou fala eu. Eu. Beleza. Ó, o Lucas é o antivácuo dos brothers, né? Então vamos lá, Lucas. Estamos juntos. Letra C é a nossa alternativa correta, tá, pessoal? Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. Belezinha? Pessoal, isso aqui era uma questão fácil de fazer. Apenas com o enunciado dava para entender, tá? Muito bem. Tranques aqui. Podemos seguir. À vontade. Sem dúvidas? Muito bem. Universidade Federal de São Paulo, 2009. O Estado contemporâneo é um bom exemplo das relações entre política e economia. Ele ajudou a economia a sair da crise internacional dos anos 30. Há anos, assiste-se ao fim do keynesianismo
e do Estado interventor, né, pessoal? Nós lemos ali, ó, né, aqui no resuminho, o keynesianismo é o quê, pessoal? É a teoria, pessoal, né, do Estado interferindo na sociedade, na economia, em áreas necessárias, né? Para que o Estado, do que ele consiga conceder um bem-estar social, é o Estado do bem-estar social, né? Então, o Estado interfere na economia para poder manter um mínimo, né, de sobrevivência dos seus cidadãos, tá? Só que a gente vai assistir o quê? A crise desse modelo, por quê? Corrupção, má administração e o exigir, né, de altos impostos que o Estado tem que fazer para que ele consiga criar essas medidas, né, de regulamentação, né? Então, quanto mais impostos as empresas vão pagar, né, mais elas vão criticar esse modelo, né? Isso é uma coisa óbvia já. Quanto mais imposto você paga, né, mais descontente você fica, certo? Bom, muito bem. A contradição é que hoje, em certa medida, os neoliberais pregam o funcionamento livre do mercado, mas, ao mesmo tempo, falam de um Estado regulador. Acerca desse tema, analise as afirmativas abaixo. 1. A crise econômica dos anos 30 decorreu do abrupto declínio da capacidade de produção das economias ocidentais, especialmente da norte-americana, resultante do ônus recorrente da Primeira Guerra. Gente, Estados Unidos na primeira guerra vai sair lucrando bastante ou vai sair devendo bastante? Primeira guerra. O que ele vai fazer, pessoal? E vai sair devendo, né, professor? Ao contrário, né, Lucas? Na segunda ele até gasta com uma galera, certo? Porque ele participa efetivamente. Na primeira, Lucas, o que ele faz? O que ele faz, pessoal, na primeira? Ele empresta dinheiro e produz, pessoal, armas, equipamento, roupas, suprimentos para as potências que estão em guerra. Então, além dele produzir, ganhar dinheiro com a guerra dos caras lá na Europa, ele, após a Primeira Guerra, ainda faz o quê, pessoal? Ele começa a emprestar dinheiro para a reconstrução dos países. Então, ele não vai sair devendo, ele sai bem. Isso que acontece, durante os anos 30, você tem o quê? Tanto dinheiro que entra, você fala, cara, vamos fazer esse dinheiro, né? Girar, estourar, explodir aí, certo? Vamos fazer a economia bombar. Como? Tem dinheiro? Concede empréstimo. Por que não? Começa a emprestar dinheiro para a galera começa a emprestar, compra casa, carro, né? Compra tudo. E aí, pessoal, esse dinheiro começa a não voltar mais. Os gastos se efetivam, né? Mas os lucros, né, dos bancos que emprestaram dinheiro começa a não existir mais, que as pessoas começam a dever e pessoal, chega uma hora que não tem mais dinheiro para ser pago. Os bancos fecham, quebram uma galera, é demitida. A bolsa automaticamente, as empresas perdem o valor de um dia para o outro, porque elas quebraram, estão devendo, e você tem um colapso, você tem um crash na bolsa de valores, certo? Mas isso aconteceu, pessoal, não pela capacidade de produção, mas pelo quê? Pela especulação, pela concessão desenfreada de créditos, né, para a população, né? Pela falta de regulamentação na questão econômica, no fluxo tão intenso de capital que acabou gerando, pessoal, né, uma sobrecarga. Então, você tem só o consumo, mas você não tem o quê? É a devolução do que você empresta, ou seja, você não tem a receita, você acaba ficando só com o quê? Com o consumo. Receita é o que a empresa, é o que o banco ganha, né? E a despesa é o que ele vai gastar. Se ele empresta para alguém, a pessoa não devolve, foi uma despesa, foi um gasto, não foi um empréstimo, né? Então não voltou. É isso que se repete e é isso que causa crise nos Estados Unidos, tá? Então letra 1 é ótima, né? A alternativa 1 tá errada, tá? 2. Para Keynes e seus seguidores, o Estado deveria investir recursos tributários, né? Ou seja, pessoal, os impostos, na execução de grandes empreendimentos, aeroportos, barragens, estradas, etc., para estimular os setores produtivos e gerar empregos. Quem concorda? Sim, está correto. Né? O Estado cria, vai investir na indústria de base, na economia de base, para gerar emprego para as pessoas tendo emprego conseguem consumir, a economia roda. Tranquilo, sem erro aqui. 3. A política e a economia, ao caminharem juntas, tornam as discussões relativas à formação do Estado contemporâneo um tema de grande ressonância junto à opinião pública. Pessoal, essa aqui é fácil, né, de saber. Isso aqui é como se fosse é pão, pão, queijo, queijo, né? Óbvio, né? Política e economia sempre andaram juntas, né? Ao caminharem juntas, na verdade, né?
tornam as discussões relativas à formação do Estado contemporâneo um tema de grande ressonância, ou seja, de grande amplitude, de grande discussão junto à opinião pública. Não é à toa que a gente tem os teóricos falando, né, ao decorrer das eras sobre isso, mas vai ganhar força o quê? Durante o iluminismo, né, quando você começa a criticar o papel, né, da política na economia, ou seja, do Estado na economia. Belezinha? Tá? Então, 2 e 3, correta, pão, pão, queijo, queijo, alternativa C, maravilha, nossa alternativa correta. Dúvidas aqui, pessoal? Faltou uma última, não vai dar tempo de fazer, a aula que vem a gente termina ela e inicia um novo tema. Tranquilinhos aqui? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem, pessoal, se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar. No meio da semana eu posto as aulas aí para quem perdeu, ok? Importante, pessoal, vocês estarem assistindo as aulas porque, evidentemente, por mais que as provas tenham sido, né, postergadas, 1 hora, isso vai ser cobrado, tá? E eu penso o seguinte, conhecimento é um negócio que se você não cuidar todo dia, ele enferruja, ele some, né, pessoal? Então, todo dia, um pouquinho, vai levar vocês a um nível diferente, aí vai fazer com que vocês tenham sempre tudo aqui na cachola e possam colocar em prática, tá? Então, quem perdeu aí, avisem os amigos que eu vou postar durante a semana as aulas, beleza? A gente volta a se falar na segunda que vem, tá? Quem quiser o slide, eu mando lá no grupo para vocês aí com as questões já resolvidas e mando. Na verdade, eu já mandei esse slide aqui, eu acho que eu só não mandei esse do resumo, posso mandar também para vocês, beleza? Beleza. Meus amores, então a gente se fala segunda-feira, boa semana, se cuidem, fiquem em casa, passem álcool em gel, usem máscara se forem sair, certo? E bebam água, tá bom? Grande abraço. Tchau, Pladino. Fiquem bem, adeus, Júlia, e até segunda, gente.